Tá a fim de comprar lançamentos para PlayStation 4 e Xbox One por um precinho camarada? Então conheça a loja Darius Games. Lá tu encontra jogos, gift cards e o Netflix dos games, o Gameflix. Então clica no primeiro link da descrição e conheça a loja. Uma das séries mais requisitadas por vocês aqui no canal é, sem sombra de dúvidas, a história da origem dos personagens. Eu já fiz sobre vários deles, como vocês podem ver aí na tela, e agora finalmente chegou a hora de falar de um dos mais pedidos de todos os tempos, a origem da viúva Sadie Adler, uma personagem muito interessante e cativante que vive uma grande história de superação durante a trama do jogo. As várias pessoas que sugeriram esse tema estão aparecendo aí na tela, então muito obrigado pela sugestão, pessoal. Eu gostaria também de agradecer todos os membros do canal do AEG, que são esses que estão aparecendo aí na tela. No mês de setembro, os membros do AEG estão concorrendo a essa caneca aí super foda de Red Dead 2. Então considere se tornar um membro aqui do canal para poder apoiar aqui o meu trabalho e participar desse sorteio e ganhar vários outros benefícios aí. Então, sem mais delongas, bora falar sobre a origem de Sadie Adler e sobre onde que ela foi após os acontecimentos do Red Dead 2. Então bora lá. Nosso primeiro contato com a Sadie é durante a primeira missão do jogo, onde a gangue está refugiada em Coulter após o fatídico massacre de Blackwater. Dutch, Micah e Arthur estão fazendo o reconhecimento da área em busca de suprimentos e conhecimento da região. Em certa altura dessa busca, o Micah avista uma casa que aparenta estar habitada. Com isso, a gangue decide investigar e conhecer os donos. Ao se aproximar do rancho, Dutch começa a conversar com os homens em busca de respostas. Tudo muda quando Micah, que está escondido com Arthur, dando cobertura ao Dutch, percebe que há um corpo em decomposição na carroça perto do celeiro. Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. Arthur, there's a body in the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Nesse momento, os homens na casa se revelam membros da gangue rival, o Driscoll's Boys. Isso desencadeia um grande tiroteio, com a gangue Vanderlinde exercendo dominância sobre seus rivais. Ao investigar a casa em busca de respostas e mantimentos, uma mulher loira e muito assustada sai do porão e começa a atacar o Micah, achando que o rato fazia parte dos O'Driscoll que ali estavam. O Arthur e o Dutch acalmam a moça e decidem pegá-la sob seus cuidados. A mulher, que se chama Sadie, estava escondida no porão há dias enquanto os homens ficavam em sua casa se refugiando do frio. Ao invadir a residência, os O'Driscoll assassinaram o seu marido Jake a sangue frio e o deixaram na carroça perto do celeiro. E para evitar o mesmo destino do seu marido, a viúva permaneceu escondida por dias. Nós infelizmente não temos a oportunidade de conhecer o marido de Sadie durante o modo história. As únicas coisas que podemos ver sobre ele são umas fotos na sua casa e os apaixonados e saudosos comentários de Sadie sobre o seu passado. Nós podemos conhecê-lo somente durante a história do Red Dead Online, onde ele se mostra um cara bem tranquilo e amigável, sendo bem diferente da sua esposa Sadie, que é uma mulher bem mais desconfiada. Eles constantemente têm problemas com criminosos na região, que insistem em roubar os seus pertences, já que aquela área ali é bem isolada e esquecida pelas autoridades. Durante o jogo, nós prestamos algumas missões para ele e para Sadie. Elas consistem basicamente em ajudar amigos do casal, resgatar seus pertences roubados, caçar animais perigosos na área e etc. O online, que se passa um ano antes dos acontecimentos do modo história, nos mostra bem a vida de perigo constante que ambos viviam naquela região. E apesar disso, o Jake e a Sadie viviam um casamento bem tranquilo e amistoso. Uma coisa que sempre me deixou meio encucado é eles nunca terem pensado em abandonar o rancho. Eles constantemente sofriam com criminosos na área, então a fatídica morte de Jake não foi bem uma coisa inesperada. Mas enfim, retornando ao modo história, durante a estadia da gangue no Mirante Horseshoe, a Sadie é bem reclusa e tem nula participação nos eventos do jogo. Durante todo momento ela pode ser encontrada lamentando a morte do seu marido e quase sempre recebendo o apoio de Abigail, que veio a se tornar a sua melhor amiga no acampamento. Nessa fase ela ainda está bem abalada, não participando das atividades
atividades da gangue, como cantorias e tudo mais. Tudo isso muda no terceiro capítulo, após a missão Mais Questões sobre o Sufrágio Feminino, onde ela já está super irritada por ter tarefas ordinárias de mulher no acampamento com Pearson. E por conta deste descontentamento, o Arthur a leva para a cidade para ajudá-lo em algumas tarefas para o acampamento. Eu vejo essa missão como um grande turning point para Sadie, já que é o momento, em que ela mostra ser muito corajosa e útil utilizando armas. A partir dessa missão, ela passa a ser muito mais receptiva ao Arthur nos diálogos no acampamento e também começa a ser mais ativa nas atividades do acampamento, podendo agora também ser vista fazendo a vigia do local. A Sadie se revela uma pessoa muito útil, quebrando o estereótipo de mulher delicada e indefesa. No capítulo de Saint-Denis, ela demonstra muita vontade de fazer parte das atividades de roubo da gangue, insistindo para que o Dutch a deixe fazer parte dos golpes. Miss Sadler, will you excuse us? When you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Outro turning point interessante para Sadie é quando os O'Driscoll atacam o acampamento. Durante toda a confusão, o Arthur ordena para que todos entrem na mansão em busca de refúgio, mas diferente dos demais, a Sadie permanece na rua lutando bravamente contra os homens. Nesse momento, a chama da vingança acendeu nela, por conta do que os O'Driscolls fizeram com seu marido. Nessa altura do campeonato, a única coisa que poderia trazer algo ao menos parecido com paz para ela, se é que isso é possível, seria ver o fim dos O'Driscoll. No capítulo 6, a Sadie descobre que o Colm está preso em Saint-Denis e pronto para ser executado. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. Mas assim como nas outras vezes que ele foi condenado à morte, todos sabiam que ele muito provavelmente se safaria novamente com seus comparsas o resgatando. Por isso a Sadie, o Dutch e o Arthur vão pro enforcamento em Saint-Denis, para garantir que nada de errado aconteceria com a execução. E apesar de tudo dar certo e a Sadie ver o Colm na forca, ela revive novamente aquele sentimento de dor pela perda de Jake e surta dando tiros nos comparsas de Colm, o que claro resulta num grande tiroteio estilo Red Dead Redemption. A gangue dos O'Driscolls colapsa com a morte do seu líder, sendo agora não mais uma das mais temidas gangues da região, mas sim uma das mais frágeis. O que sobrou da gangue agora está reunido no rancho Hanging Dog, e ao saber disso, a Sadie toma a decisão de ir para lá e acabar com a gangue de uma vez por todas. Ela pede auxílio ao Arthur, que pode optar por ajudar ou não, mas convenhamos, o verdadeiro Arthur Morgan com certeza ajudaria sua amiga, mesmo estando em um momento mais melancólico da vida. Ao chegar no local, a Sadie pede para que o Arthur deixe um homem gordo e barbudo que está ali no acampamento para ela. Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fella with a beard. Him? He's mine. Okay. E apesar dela nunca dizer isso claramente, se acredita que aquele homem é quem assassinou seu marido Jake lá no início do jogo. No final da missão, nós a encontramos em um duelo de faca com um homem, e ao ganhar, ela afirma que falou pro cara que o encontraria novamente. E bom, isso aconteceu de fato. O que nós vemos depois disso é nada mais e nada menos que o ponto alto da atuação de Alex McKenna como Sadie. Esse trecho é tão forte e comovente que eu vou deixar rolar aí pra vocês. You okay? Yeah. He was a good man, my Jakey. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from her.
Bom, nesse momento os O'Driscoll chegaram ao fim e a Sadie finalmente alcançou a sua redenção. Depois disso ela focou as suas forças apenas em ajudar seus companheiros, em especial o Arthur e o John. Após a morte de Arthur, muito tempo se passou, e a Sadie mudou totalmente de vida. Agora ela é uma caçadora de recompensas muito bem sucedida, sendo conhecida na maioria das regiões pelos xerifes. Muito se pergunta sobre o paradeiro de Sadie após os acontecimentos de American Venom e durante os acontecimentos de Red Dead 1, que cronologicamente ocorre após o 2. A maioria das pessoas que se questionam sobre o paradeiro da moça provavelmente não se lembram de uma parte do diálogo da missão American Venom, quando ela diz ter muita vontade de conhecer a América do Sul para talvez trabalhar como segurança de uma mina de ouro ou apaixonar-se por um revolucionário bonito. You know, I've been thinking I might get out of here too. Down South America maybe? It's wild, but less mean, I guess. I'd run protection for a gold mine or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Something. See something else at least. That all sounds good. Após o casamento de John, nós vemos a Sadie indo embora de uma vez por todas para nunca mais aparecer no jogo. O mais provável é que ela tenha mesmo ido para América do Sul e conhecido um cara e talvez, sei lá, constituído uma família. Talvez a idade tenha acendido o instinto materno da loira, já que ela muito provavelmente teria retornado para New Austin para ajudar o John a caçar seus antigos comparsas no Red Dead 1, caso ela ainda vivesse aquela vida de pistoleira. Mas eu acho que isso é bem improvável, já que, diferente dos demais membros da gangue que chegaram ao epílogo vivos, a Sadie é a única que não é notoriamente procurada pelas autoridades. Em um artigo de jornal relatando a situação da gangue, eles citam que Dutch, Micah, Javier, Bill e Charles continuam foragidos. Estranhamente, a Sadie Adler nunca é citada em nenhuma dessas matérias, então nós presumimos que com isso ela nunca foi notada pelas autoridades. Com esse cenário, é bem provável que ela tenha vivido o restante dos seus dias com muita tranquilidade. Eu particularmente gosto muito da Sadie, considerando ela uma das melhores personagens da franquia, daquelas que com certeza merecia uma DLC ou talvez um jogo próprio. Outra coisa que me faz gostar muito dela e que passa desapercebida por muitas pessoas é que ela foi a responsável, juntamente de Charles, de cuidar da gangue enquanto o Arthur, Dutch, Mike e Javier estavam em Guarma. Ela e o Charles também se preocuparam em recuperar o corpo do Lenny e do Hosea e o enterraram em uma cova muito bacana próxima de Sherry Bell. Então esse cuidado e toda essa construção como personagem que a Rockstar fez, me fez assim, cara, criar uma empatia muito grande pela personagem. Mas e você? Considera a Sadie uma das melhores personagens do jogo? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem aí a gente retorna com mais vídeos sobre mais assuntos bacanas aí do Red Dead. Então caso você tenha alguma sugestão, por favor, deixa ela aí no campo dos comentários, que quem sabe, talvez ela vire vídeo. Tu curtiu o vídeo e quer apoiar o canal, tu já sabe o que fazer. Basta deixar o teu like, se inscrever aqui no AEG e também considerar se tornar um membro. Nesse próximo mês, os membros estarão concorrendo a essa caneca aí super pica de Red Dead Redemption, então não deixa de se tornar um membro hoje mesmo, cara. Então é isso aí, grande abraço pra todo mundo, tchau!